muitos agricultores do Brasil todo, do estado do Mato Grosso, estão aguardando uma resposta numa audiência que tivemos na última quinta-feira com a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, onde lá estiveram presentes a diretoria da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, da FAMATO, da ProSoja Brasil, da AMPA e também do SINDAG, juntamente com o senador Blairo Maggi, deputado federal Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, onde nós apresentamos para a ministra Gleice 4 assuntos, mas desses 4, 2 de fundamental importância para os agricultores brasileiros e para os agricultores do estado do Mato Grosso, e que agora há pouco, quando eu subi ao plenário, quando eu subia para assumir a presidência, tive a felicidade de receber um telefonema da ministra Gleice, dando resposta a essas reivindicações feitas pelo setor produtivo na reunião de quinta-feira no Palácio do Planalto, na Casa Civil. A primeira solicitação, senhor presidente, se diz respeito à priorização pela Anvisa de novos fungicidas para o controle da soja. É extremamente importante que a indústria química traga novas opções de produtos com diferentes modos de ação pertencentes a diferentes produtos químicos, o que permitirá um manejo eficiente da resistência, garantindo a sustentabilidade dos programas anuais de controle da ferrugem. A entrada da ferrugem asiática da soja no Brasil ocorreu nos anos de 2000 e 2001. Uma doença que se alastra rapidamente pelo vento, é extremamente agressiva e com uma alta capacidade de destruição nas condições climáticas tropicais. 2 grupos de fungicidas das estrobilurinas e dos triazóis foram, na época, os defensivos que apresentavam os melhores resultados em termos de eficácia. Porém, ao longo dos 10 anos de convivência com a doença no Brasil, uma série de alterações foram verificadas no comportamento do fungo, ou seja, maior resistência aos fungicidas, mostrando a queda de controle desses grupos químicos. A alta umidade e alta temperatura favorecem as condições ótimas para o desenvolvimento e a proliferação da ferrugem asiática. Com o prolongamento das chuvas no início de 2012 e a antecipação das chuvas para 2013, está havendo uma ponte verde, isto é, aumentando o potencial de inóculo com a soja guaxa, favorecendo a doença. As perdas estimadas por essa doença estão hoje na ordem de 15% a 20%, mas dependendo das condições climáticas e atrasos nas aplicações, pode-se ter a dizimação da lavoura. Então, essa preocupação do setor foi levada à ministra Gleice e ela gentilmente nos telefonou agora, dando informação que, em contato com a Anvisa, dos 2 fungicidas que estão em análise para o controle da ferrugem asiática, um deles que está em estado mais avançado para a homologação, para o registro junto à Anvisa, e ela prevê um prazo de 30 a 40 dias para que esse produto esteja, evidentemente, autorizado pela Anvisa para ser utilizado já na safra 2012 e 2013. Então, essa é uma ótima notícia para os agricultores brasileiros, especialmente para os agricultores do estado do Mato Grosso. Uma outra questão que foi colocada para a ministra, senhor presidente, de respeito a uma portaria do IBAMA, um comunicado que proibiu a pulverização aérea de todos os produtos que contêm os ingredientes ativos imidacloprido, triamedação, cloriatinina e fipronil. De acordo com a portaria do IBAMA, está desautorizada a aplicação desses ingredientes ativos na época de floração e imediatamente antes do florescimento, ou quando for observada a visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações, segundo o IBAMA, constitui crime ambiental, sujeito a penalidade. Essa decisão tem validade imediata e permanecerá válida por tempo indeterminado, até que se ocorra eventual revogação. Senhor presidente, esses produtos são amplamente utilizados na agricultura, inclusive na soja, o que é justamente com a cultura em fase avançada vegetativa e na floração, que se utiliza a aplicação aérea desses princípios ativos que não podem entrar com máquinas na lavoura. Então, digamos que no mês de janeiro, no estado do Mato Grosso, que é o nosso estado,
em Rondônia também da mesma forma. O senhor sabe que as chuvas são constantes. Não é impossível você entrar com a máquina terrestre em qualquer lavoura. Então se usa a aplicação aérea. Se está proibido, você tem que fazer um combate emergencial. Como que se dará o combate nessa praga ou nesse período? Então essa decisão do IBAMA, que foi uma decisão unilateral, deixou todos os agricultores do Brasil muito preocupados. Como agravante, esses produtos já foram adquiridos. A maioria dos agricultores já adquiriram esses produtos para aplicar nessa safra, agora 2012 e 2013. E essa portaria do IBAMA, esse comunicado deixou o setor bastante apreensivo e causou bastante estranheza. Então, nessa audiência com a ministra da Casa Civil, o setor produtivo representado pelas entidades, ao qual eu já disse no início da minha fala, colocaram essa preocupação à ministra Gleisi, e ela, no telefonema que me fez agora há pouco, pediu para que tranquilizasse os agricultores que já adquiriram esses produtos, de que solicitou ao Ministério da Agricultura que fizesse uma justificativa sobre o uso desses produtos para esta safra, e o IBAMA, então, irá, de acordo com a ministra Gleisi, retirar essa portaria que o IBAMA publicou para utilizar esse ano, não prejudicando já quem fez a aquisição desses produtos e permanecendo essa restrição para a safra dos anos posteriores. Mas já é um alento, porque não vai causar prejuízo para os agricultores que compraram esses produtos para serem utilizados na safra 2012-2013. Então, eu queria registrar a deferência da ministra Gleisi, a eficiência e a forma gentil com que ela tratou os segmentos representativos que visitaram o gabinete dela na última quinta-feira, e também a agilidade como ela entendeu e procurou resolver as situações. O outro ponto da nossa pauta, esse discurso eu tinha preparado para fazer ontem, mas hoje nós tivemos a grata surpresa de termos, por parte da presidenta, o anúncio do programa de investimento em infraestrutura no Brasil, da questão de ferrovias e rodovias. Mas não podemos deixar de registrar, senhor presidente, que nos últimos anos se diminuiu bastante os investimentos em infraestrutura no Brasil. O aumento do investimento em infraestrutura no Brasil é um ponto pacífico em qualquer discussão sobre fórmulas para fazer com que o nosso país tenha crescimento econômico em níveis de competitividade. O investimento público brasileiro é um dos menores entre as economias dos países emergentes. A taxa de crescimento anual do investimento público médio entre 2003 e 2010, de 4,2%, voltou a decrescer no atual governo. Em 2011, o crescimento foi só de 2,5%. O patamar de pouco mais de 15% do PIB em investimentos públicos é menor da metade do que as economias concorrentes aplicam. Em muitas das obras, inclusive as prioritárias, se vê empresa contingenciamentos orçamentários do governo federal. Uma das áreas em pior situação é a dos transportes. Vemos que a produção agropecuária e industrial brasileira presa no forte gargalo de transportes. As rodovias estão em situação precária, como o senhor acabou de falar sobre a BR-364 do estado de Rondônia. E a malha rodoviária ainda tem muito a crescer. Os modais ferroviários e hidroviários ainda são desprezados pelo governo. Os aeroportos e portos conseguem escoar a produção de forma ágil, pela baixa capacidade e alta burocracia. Aliás, não consegue escoar a produção de forma ágil. Após anos de baixíssimo investimento em infraestrutura, o governo do presidente Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento. Em janeiro de 2007, um programa do governo federal brasileiro com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de 503 bilhões de reais até 2010. Na área de logística, seriam investidos 58 bilhões de reais em rodovias e ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e marinhas mercantes. No fim de 2010, 75% delas estavam concluídas e 20% com prazo em dia. Foram mais de 1.300 quilômetros de rodovias duplicadas e 1.800 quilômetros pavimentados ou construídos. Também já haviam sido feitas concessões de quase 3.330 quilômetros de rodovia nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
Além disso, obras de duplicação, pavimentação ou construção estavam em andamento em mais de 5.000 quilômetros de estradas brasileiras. Nos investimentos em hidrovias, ao final de 2010, já haviam sido concluídas as obras em 10 terminais hidroviários no estado do Amazonas e as inclusas de Tucuruí e no estado do Pará. Também encontrava-se em dia as obras em mais 28 terminais no Amazonas, Pará e Rondônia, assim como as obras de navegabilidade do Rio São Francisco, entre as cidades de Buritama e Juazeiro, no estado da Bahia. Também no final de 2010, haviam sido concluídos 990 quilômetros de ferrovias e estavam em andamento quase 3.800 quilômetros. Nunca se havia feito tanto em ferrovias no Brasil. Com o lançamento do PAC 2, em março de 2010, o ex-presidente Lula incrementou um total a ser investido 1,59 trilhões em 6 programas: Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Transporte e Energia. Somente para investimentos em transporte seriam 109 bilhões, quase o dobro do investido no PAC 1. No entanto, o que se viu? Em 2011, apenas 500 quilômetros de rodovias concluídas e obras iniciadas em menos de 3.000 quilômetros de rodovias, ou seja, ao invés de se ter um aumento nas obras, houve uma diminuição. Nas hidrovias, os avanços foram poucos, apenas o início das obras das rodovias do Rio Paraná, São Francisco e Tietê. Nada em relação às hidrovias do Rio Amazonas, Madeira, Paraguai e Tapajós, nem na hidrovia do Mercosul, no estado do Rio Grande do Sul. Piores foram os investimentos em ferrovias. O que se fez em 2011 foi tão somente dar continuidade às obras já iniciadas no PAC 1. Os dois principais órgãos do comando das obras de infraestrutura do Brasil, o Ministério dos Transportes e o DENIT, parecem ter quase parado, desde a metade de 2011, para provar o que falamos. Vejamos alguns números. Nos últimos 3 anos, o recurso somente para o setor rodoviário desses dois órgãos, somados, tem crescido. Foi de 29 bilhões e 700 milhões em 2010 e 31 bilhões e 700 milhões em 2011. E 32 bilhões e 200 milhões para esse ano. Ao contrário do que poderia imaginar, o total de recursos executados só tem diminuído. Em 2010, houve a execução de 25 bilhões, o equivale a 85% do total dos recursos. Em 2011, a execução caiu para 22,4 milhões. Pouco mais de 70% dos recursos. Quer dizer, nem os recursos disponíveis o governo, o DENIT e o Ministério dos Transportes não conseguem aplicar. Este ano, até o final do primeiro trimestre, havia execução de apenas 2,9 bilhões no setor rodoviário. Se continuarmos nesse ritmo, chegaremos a pouco mais de 11 bilhões e meio executados, ou seja, pouco mais de 35% do total dos recursos disponíveis serão aplicados no ano de 2012, o que realmente é um valor insignificante. Poderíamos argumentar dizendo que a execução é maior no segundo semestre. Não, pois não é sempre assim. Observamos no ano passado, até julho, o Ministério dos Transportes havia executado 6,1 bilhões, contra 6 bilhões no segundo semestre. No DENIT, até julho de 2011, a execução foi de 5,4 bilhões, contra 4,9 bilhões no segundo semestre. Então, praticamente são os mesmos percentuais, os mesmos números aplicados entre o primeiro e o segundo semestre. Para voltarmos aos patamares de 2010, ou seja, executar pelo menos 85% dos recursos totais para o setor rodoviário, nesses dois órgãos, Ministério dos Transportes e no DENIT, o governo federal teria que executar ainda, de abril a dezembro deste ano, 24 bilhões e 400 milhões de reais. Isso parece impossível no ritmo em que os investimentos se encontram. Como poderemos ver, em plena crise econômica mundial, o governo brasileiro deixou de investir naquilo que é essencial para um crescimento contínuo e básico da economia, a infraestrutura. Pelo menos, ao tratarmos de transportes, vemos, infelizmente, a cada dia menos investimento. Hoje, como disse no início da minha fala, tivemos a oportunidade de participar, o senhor estava presente também, senhor presidente, da cerimônia de anúncio por parte da presidenta Dilma do programa de concessão de rodovias, ferrovias e trem de alta velocidade, com o objetivo de ampliar e modernizar parte da infraestrutura de transporte do país nos próximos anos.
A criação da empresa de planejamento e logística, na minha opinião, foi um fato marcante, porque essa empresa vai fazer com que a burocracia diminua e as coisas comecem a acontecer no prazo determinado pela presidente. Em relação ao nosso querido estado de Mato Grosso, nós estamos bastante felizes com o anúncio por parte da presidenta, porque foi colocada a concessão da BR-163 no trecho de Rondonópolis, divisa do estado do Mato Grosso, até a cidade de Sinop. E essa concessão também se colocando a duplicação desse trecho, que é de fundamental importância para o escoamento da produção, para o tráfego e para a melhoria da infraestrutura de rodovias no nosso estado. E sem contar que o trecho Rondonópolis a Posto Gil, que já encontra-se em execução, será dado continuidade pelo Programa de Aceleração do Crescimento do PAC, e todo esse trecho, Rondonópolis até Sinop, será duplicado e será feita a concessão, mas a concessão da forma que foi colocada, de que só irá cobrar o pedágio depois de 10% das obras estiverem concluídas e, sobretudo, a empresa que vencedora de licitação será a empresa que oferecer a menor tarifa, isso é de fundamental importância, e ainda os transeuntes nas zonas urbanas não pagarão pedágio. E para nós também de fundamental importância, que foi anunciado, essa mesma 163, da divisa do estado do Mato Grosso até a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a duplicação da mesma, com a concessão da rodovia também para iniciativa privada, vai fazer com que o estado do Mato Grosso tenha em sua infraestrutura rodoviária o principal gargalo, que é o escoamento da sua produção, a principal rodovia, que é a 163, ela totalmente duplicada do trecho de Sinop até no estado do Mato Grosso, até a cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, sendo concedida para a iniciativa privada, e que ficará com certeza uma rodovia em ótimas condições e que será bem melhor do que se encontra hoje. Na questão ferrovia, o anúncio também da concessão da FICO, da Ferrovia do Centro-Oeste, como é assim denominada, do trecho de Uruaçu até o município de Lucas do Rio Verde, que encontra já em estudo e no calendário anunciado pela presidente Dilma e pelo ministro Sérgio Passos, de que em dezembro se concluem os estudos, em janeiro inicia-se as audiências públicas e prazo até junho, julho de 2013 para a contratação, não só da concessão da ferrovia do trecho Uruaçu-Lucas do Rio Verde, mas também para a contratação das empresas vencedoras dos trechos da concessão das rodovias BR-163, trecho Rondonópolis a Sinop e também trecho divisa do estado do Mato Grosso a Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, para nós que estivemos lá hoje, voltamos bastante felizes, bastante animados, mas temos que alguma preocupação na questão das licenças ambientais, como já citei antes, de que os prazos são ótimos, estão colocadas essas obras para serem executadas no prazo de 5 anos, as melhorias serem efetivadas, mas eu acredito que o governo federal deve estar pensando de alguma forma, assim como fez a criação da empresa de planejamento e logística, para diminuir a burocracia, para agilizar a concessão dessas rodovias e ferrovias, deve estar pensando de uma forma de descentralizar também as licenças ambientais para que essas obras estruturantes e de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país sejam atendidas e sejam executadas no prazo anunciado pela presidente Dilma. Muito obrigado, senhor presidente, e fica aqui os nossos votos de que realmente nós possamos voltar amanhã para o nosso estado, animados e transmitir às nossas populações, ao povo trabalhador do nosso estado, essa esperança de que o Brasil começa a resgatar a grande dívida que tem com o setor produtivo brasileiro, com o povo trabalhador desse Brasil, que é oferecer as condições mínimas para trabalhar e produzir e escoar a sua produção e transportar nas nossas rodovias com dignidade e com segurança.